Bom dia, pessoal. Aqui é o Thales. O estudo de caso do nosso grupo foi sobre a deficiência de biotinidase e o grupo é composto pela Kelly Alcântara, a Lohane Isabelle, o Matheus Patrick, a Natália Jaqueline, a Tainá Santos e Thales Augusto. O nosso caso clínico foi: Catarina e Vinícius tiveram seu segundo filho, a menina Joana, que veio para completar a família. Joana nasceu com 3,5 kg, 43 centímetros de comprimento. Nos primeiros 6 meses de seu desenvolvimento, ele foi dentro do esperado, porém, aos 6 meses, seus pais começaram a perceber alguns sinais de dificuldade para engolir alimentos e atraso no desenvolvimento cognitivo e físico. O pediatra encaminhou Joana para um centro especializado em pesquisa e diagnóstico de doenças genéticas. Nesse centro, o casal foi entrevistado por uma equipe composta por uma médica geneticista, um biomédico e uma enfermeira. Com o relato da família, a equipe desenhou o seguinte heredograma. E diante dos fatos, o nosso grupo chegou à suspeita sobre a deficiência de biotinidase. Características da doença. A deficiência de biotinidase, DBT, é um erro inato do metabolismo. Tem origem genética e herança autossômica recessiva, que consiste na deficiência da enzima biotinidase. Essa enzima é responsável pela absorção e regeneração orgânica da biotina, uma vitamina existente nos alimentos que compõem a dieta normal, indispensável para a atividade de diversas enzimas. A biotinidase, no metabolismo da biotina, participa na reciclagem da biotina após sua utilização no organismo e também é responsável por liberar a biotina dos alimentos. Neste caso, a deficiência de atividade causa graves transtornos na aquisição da vitamina por meio da alimentação. A deficiência de biotinidase ocorre quando a atividade da biotinidase é menor que 30%, podendo ser classificada de duas formas. A deficiência profunda de biotinidase, DPB, esse fator ocorre quando a atividade de biotinidase é inferior a 10% de acordo com a normalidade. E a deficiência parcial de biotinidase, DPAB, ocorre quando a atividade enzimática se encontra entre 10% e 30% do esperado. A deficiência da biotinidase é uma doença de herança autossômica recessiva, sendo necessário que o pai e a mãe sejam portadores desse gene defeituoso para poder transmitir a doença para a criança, tá? Então, é necessário 2 cópias do alelo dessa doença, um do pai e um da mãe. Na literatura, mais de 140 mutações são descritas sobre a deficiência da biotinidase e ambos os gêneros podem ser afetados por essa doença. Observando aqui o heredograma, quando a gente olha nessa primeira linha, a gente pode ver os avós da menina. O avô paterno dela, ele tem a doença, assim como a avó materna tem a doença. Dessa forma, esses 2 indivíduos aqui passaram esses genes defeituosos para os filhos dele. Então, nessa segunda linha, nós temos indivíduos portadores da doença, mas não manifestaram a doença. Eles têm o gene doente ali no DNA deles, mas eles não manifestaram a doença, então eles são heterozigotos, certo? E já nessa terceira linha, a gente tem a menina que ela manifestou doença assim como os avós. Então, nesse caso, reforçando, por que é uma herança autossômica recessiva? Ela precisou desses genes recessivos do pai e da mãe, que formou ela aqui, Geralmente é um quarto de chance, 25%, de ser afetado. Agora eu vou falar sobre o gene afetado. O gene humano da biotinidase, ele consiste em 4 exons, que são as regiões codificadoras. E o gene afetado nessa doença é o gene da biotinidase, que está localizado no braço curto do cromossomo 3, mais precisamente na região 3p25, como aponta aqui na figura. Sintomas. Os sintomas da deficiência de biotinidase são variados. Eles podem atingir diversas funções no organismo.
as manifestações clínicas são muito variadas, como alopécia, atraso no desenvolvimento, hipotonia muscular, crise epilética, dificuldade na alimentação, como no caso a criança estava apresentando dificuldade de deglutir, diarreia, distúrbios visuais e auditivos, letargia, ataxia, entre muitos outros sintomas. Pode atingir as vias respiratórias com anormalidades respiratórias, como o estridor laríngeo inspiratório e expiratório, são descritas em alguns casos, e possivelmente devido à disfunção do centro respiratório no cérebro. Ela pode causar também disfunção imunológica, tanto celular quanto humoral também. Os defeitos humorais podem ser devidos à privação proteica que afeta a síntese das imunoglobulinas. Pessoal, bom dia. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico precoce da deficiência de biotinidase, ele é possível através da triagem neonatal, que é o famoso teste do pezinho. Ele se dá pela determinação da atividade da enzima biotinidase, utilizando-se um método colorimétrico em sangue seco semi-quantitativo para determinar a capacidade do sangue testado em liberar biotina do substrato artificial N-biotinil. Como a gente sabe que nas primeiras semanas de vida essa deficiência ela é assintomática, esse teste do pezinho, a triagem neonatal, é considerada o melhor teste para poder fazer o diagnóstico precoce. Dando sequência, quando o primeiro exame é considerado positivo, solicita-se uma segunda amostra para nova dosagem. Se novamente positivo, aí esse paciente é encaminhado ao médico para fazer um teste confirmatório, que aqui nesse slide eu trago duas tabelas. A primeira são os valores de referência para a triagem neonatal, que é o primeiro teste, e o segundo são os valores de referência para o teste confirmatório. Aí a gente pode observar que quando o valor dá menor ou igual a 60, já é um resultado alterado, já é um indicativo para fazer o novo teste confirmatório. Pode acontecer também deste teste dar um falso positivo. E as principais causas é a prematuridade e a desnutrição intraútera, e além de erros de coleta e de análise do laboratório, que for fazer o exame, A gente tem também o diagnóstico pré-natal, que é um diagnóstico que é possível através da determinação das enzimas da análise molecular em extrato de células do líquido amniótico. Considerando que o recém-nascido afetado é assintomático e que esse procedimento de colher o líquido amniótico é um procedimento bem invasivo e tem muitos riscos, é sugerido dosar a atividade sérica da biotinidase imediatamente após o nascimento. Esse diagnóstico pré-natal ele pode ser feito, mas tem que levar em consideração os riscos, o alto custo, e tudo mais. A gente tem também o diagnóstico diferencial. O principal diagnóstico diferencial é a deficiência de holocarboxilase sintetase, conhecido como HCS, que é um raro erro inato do metabolismo, em que há também interferência no metabolismo de biotina. E a deficiência é considerada pela dosagem da enzima em cultura de fibroblasto de pele. O tratamento. O tratamento da deficiência de biotinidase é medicamentoso e muito simples, de baixo custo e consiste na utilização de biotina, vitamina H, em doses diárias de acordo com a subclassificação da deficiência de biotina, baseada no teste quantitativo. O diagnóstico precoce com o início do tratamento ainda nos primeiros meses de vida assegura ao bebê uma vida normal, sem qualquer sintomas da doença. De modo geral, a ingestão da biotina não ocasiona efeitos colaterais. No entanto, quando o diagnóstico é tardio, muitas vezes já ocorreram complicações e os benefícios esperados do tratamento consistem na prevenção do agravamento do quadro clínico e na melhora gradual das alterações neuropsicológicas e dermatológicas. Em muitos casos, mesmo com o quadro clínico completo e estabelecido, pode haver remissão,
importante dos sinais e sintomas clínicos, tais como convulsões, leucocefalopatia, surdez e alterações neurológicas. Existe uma periodicidade das consultas médicas. Até 1 ano de vida, a cada 3 meses. De 1 a 2 anos, a cada 6 meses. Acima de 2 anos, consultas anuais. Pois então, para a gente concluir, é importante a gente compreender que a deficiência da biotinidase, ela é um erro inato do metabolismo, caracterizado principalmente por ataxia, crise convulsiva, retardo mental, dermatites, alopécia e susceptibilidade a infecções. E é atribuída, a essa deficiência enzimática a forma tardia de deficiência múltipla das carboxilases. Foi feito um estudo, de acordo com o Ministério da Saúde, e nos Estados Unidos, nos anos 2000, relataram uma incidência de 1 em 59 mil, ou seja, a cada 59 mil nascimentos existia um caso de deficiência de biotinidase. No Brasil, estima-se que possa existir aproximadamente 3.200 pacientes com a deficiência de biotinidase, e essa incidência ela é aproximada de 1 para cada 60 mil na população brasileira. Por fim, a gente pode concluir que o diagnóstico precoce com o início do tratamento ainda nos primeiros meses de vida assegura ao bebê uma vida normal sem qualquer sintoma da doença, Os sintomas que a gente citou no slide passado. Em crianças diagnosticadas precocemente, o uso de biotina preveniu as anormalidades clínicas e bioquímicas e estudos demonstraram que quanto mais precocemente o tratamento é instituído, melhor é a resposta clínica. Então, a gente ressalta a importância do teste do pezinho, que ele detecta, essa deficiência, e todo o cuidado de pré-natal, pós-natal, os cuidados com a mãe, os cuidados com a criança, são fundamentais para que se tenha o diagnóstico dessa deficiência, inicie o tratamento e assegure à criança uma vida normal.